no sentido de deslizar políticas públicas que visem valorizar e dignificar o exercício da profissão docente no país. Pedro Fragoso Mendes, secretário-geral do sindicato, diz que não se justifica que quem educa o político no Parlamento e o funcionário sénior em grandes empresas ou instituições públicas não tenha condições de ter um salário e residência condignas. O responsável sindical diz mesmo que a melhoria da condição social ou socioeconómica dos professores em Angola só será possível com o fim da corrupção e menos ganância por parte daquela ou daqueles que decidem o rumo do país. A nossa visão naquilo que são os desafios para o futuro vai no sentido de tudo fazer, mas absolutamente tudo, para beneficiar o professor angolano de formas a ser mais valorizado e usufruir de um seguro de vida, caixa de providência social, que para aquele que tem a missão e visão de educar e formar o homem novo, tenha direito de uma habitação condigna, tal qual muitos dos seus alunos na Assembleia Nacional, no Executivo, na AGT, etc., etc. Tem acesso a viaturas e casas de luxo, sem nenhum desprimor, obviamente. Apenas exigimos igualmente, ou seja, igualdade de direitos. Que se não tanto, terrenos talionados para construções dirigidas, acesso à habitação nas centralidades, não é vaidade nenhuma, por via de crédito habitacional, na modalidade de renda resolúvel, com critérios de distribuição justos e transparentes. À semelhança de outros departamentos ministeriais. No passado, vimos nossos pais em bairros militares, bairros de polícia, bairros de CTT. Hoje, para o professor, não custa nada. Não é vaidade nenhuma. Se houver mais sentido de patriotismo, menos ganância, menos corrupção e mais responsabilidade, mais honestidade, rigor e respeito à coisa pública, é possível aproximar a cota para a educação aos padrões da SADC, que são 20%. É necessário que haja um facilitador para que tal aconteça. A administração pública deve selecionar quadros íntegros e não convites de ladrões. Daí que é necessário um investimento sério no capital humano. E não é possível que isto aconteça sem uma aposta igualmente séria na educação. Secretário-Geral do Simpteno, Pedro Fragoso, recentemente recordamos então que a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social anunciou a suspensão dos pagamentos de subsídios de isolamento para todos os setores a nível nacional. Na ocasião, Teresa Dias justificou para tal o alto número de funcionários fantasmas. Nós estamos com o número triplicado de funcionários e trabalhadores das zonas recônditas do que aqueles que tínhamos feito os levantamentos. E nós não podemos continuar nessa senda. Neste momento, estamos a fazer um trabalho de apuramento e fim dos quais, depois devidamente extrapolado quais são efetivamente as razões que nos levaram a esses aumentos, quem são os fantasmas, de onde vieram e que documentos produziram, com quem estão envolvidos para entrar nessa plataforma, nós iremos sim dar nota pública e continuar os pagamentos. Ministra Teresa Dias, Ministra do Trabalho, portanto Pedro Fragoso Mendes, Secretário-Geral do Simpteno, diz, por outro lado, que a justificação apresentada por Teresa Dias de suspensão do subsídio de isolamento não tem razão de ser. Os funcionários públicos afetos ao Ministério da Educação, mormente a classe docente, congratulam-se com a efetivação dos 25% agora no mês de fevereiro. Todavia, dada a inflação galopante, os seus efeitos são insignificantes. Por outro lado, os professores do subsistema do ensino não universitário, filiados ao Simpteno e não só, clamam pela efetivação do subsídio de isolamento e de instalação, o que consideram mesmo um nado morto, na medida em que nem sequer esteve ao alcance de todos os seus destinatários e
já foi suspenso para o espanto de todos. E alegadamente por se verificar muitos fantasmas no sistema. Argumento este que não convenceu a classe docente. Os fantasmas, por si só, não podem inserir-se no sistema. Estivemos a acompanhar o secretário-geral do Simpteno e nós seguimos agora com outras notas que fazem atualidade no seu Jornal da Manhã, ainda a olhar para o setor da educação. No Bengo, candidatos que tiveram notas positivas e não foram admitidos no último concurso público da educação por insuficiência de vagas manifestam preocupação face ao suposto silêncio do Ministério da Educação, pelo que